Direito Penal, Sistemas Prisionais. Continuando os estudos dos sistemas prisionais, vamos falar agora sobre o Sistema Progressivo de Montesinos. Ele foi desenvolvido na prisão de Valência, na Espanha, em 1834. O motivo de seu desenvolvimento foi o fracasso dos sistemas anteriores na ressocialização do preso e o crescimento do sentimento de humanidade, o que fez trazer para os sistemas prisionais os direitos humanos. Seu precursor foi o coronel Manuel Montesinos de Molina, e ele foi influenciado pelo conhecimento que ele tinha do sistema prisional da Marinha Espanhola, em especial porque ele mesmo passou 3 anos preso dentro desse sistema prisional, e por conta da experiência que Montesinos tinha em relação aos direitos humanos. Os objetivos principais desse sistema eram a recuperação e a reinserção do recluso à sociedade, o respeito à dignidade do recluso, a disciplina severa, no entanto equilibrada, o trabalho que era utilizado como instrumento reabilitador, o que mais à frente foi criticado pelos artesãos da época. Ele era contrário ao isolamento e mesclava reclusos não perigosos com reclusos perigosos, no intuito de estimular a mudança dos reclusos perigosos. Em relação às características desse sistema, ele flexibiliza a disciplina do recluso, que se dava através de uma imposição oral por meio da confiança mútua e da autoconsciência do recluso. Portanto, havia uma autoridade moral em relação ao recluso, e as penas eram aplicadas de forma honrosa, embora severas, de forma honrosa. Tudo isso acontecia por força da empatia que Molina tinha em relação aos presos, justamente por ser mantido preso na Marinha Espanhola por 3 anos. É importante apontar que, diante dessas circunstâncias que a doutrina demonstra em relação ao procedimento de Molina dentro do sistema prisional, revelam que ele não era hipócrita, pois essa empatia em relação ao preso e a capacidade de Molina em cumprir o que era determinado sem excesso, produzia essa autoconsciência e essa confiança mútua. E embora essa informação possa parecer um pouco romântica em relação ao direito, observe que os dados não mostram isso, porque na época de Molina havia uma reincidência entre 30% e 35% dos reclusos em relação ao sistema que acabamos de estudar. E Molina conseguiu reduzir a reincidência a 1% dos reclusos que retornavam à sociedade. Observe que o resultado é muito significativo. Portanto, não há nenhum romantismo na afirmação de que Molina não era hipócrita, porque pelo menos ele cumpria a sua palavra. Outra característica importante desse sistema são os estágios da prisão. Por isso ele é considerado um sistema progressivo, porque ele passa a dividir o período na prisão em determinados estágios, os quais deveriam ser ultrapassados pelo delinquente à medida em que ele fosse se recuperando de seu comportamento. E no caso do sistema de Montesinos, nós temos 5 estágios. O primeiro estágio era a chegada do preso à prisão, onde ele passava por uma asepsia, ou seja, uma limpeza, e recebia uniformes. Nesse estágio, ele também recebia as cadeias ou grilhetas, de forma temporária, mas ficava com elas durante todo o período. Não havia trabalho nesse período para o recluso e ele era obrigado a manter-se em silêncio para a sua reflexão. Esse período era também considerado um período de observação. Passando o recluso por esse primeiro estágio, ele iria ao segundo estágio, onde ele começa a participar das brigadas de depósito, que eram trabalhos em grupos realizados dentro do presídio. Geralmente esses trabalhos eram pesados, eram também chamados de fainas. Nesse período também eram mantidos as cadeias e as grilhetas, também por tempo determinado. E como falamos, essa brigada de depósito fazia os trabalhos ou faxinas pesadas. Posteriormente, com a aprovação do comportamento do recluso, ele era promovido a aprendiz em oficinas, que eram 40 no total dentro do presídio. Esse período também era considerado um período de observação. Passando pelo segundo estágio, o recluso era promovido ao terceiro estágio, onde eram retiradas as cadeias e as grilhetas,
ele então passava a ser oficial de oficina e era ali concedido uma maior liberdade e haviam concessões em relação ao seu comportamento. Nesse terceiro estágio, o seu trabalho também passa a ser remunerado. Isso favorecia o retorno dele à sociedade. Finalmente, depois do terceiro estágio, temos um quarto estágio, onde havia uma liberdade gradual e intermitente. Podemos afirmar que era um ensaio teórico das saídas temporárias. Aprovado nesse quarto estágio, ele passava a um quinto estágio, onde havia uma liberdade condicional. E esta foi a primeira menção em relação à liberdade condicional no sistema prisional. Portanto, podemos afirmar que foi o sistema prisional de Montesinos que desenvolveu esse instituto. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber novas informações de lançamentos de vídeos, acompanhe nossas mídias sociais que estão descritas aqui. Caso queira ver todos os vídeos dessa playlist, é só clicar aqui.